Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa A Vida Continua, onde vamos continuando, né, mais um capítulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, que é Trama Desvendada, também será em duas partes, mas vou dar aqui a palavra à nossa amiga Thelma. Thelma, tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia. Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Espero que vocês estejam aproveitando. Pelo chat a gente vê que realmente estamos todos usufruindo desses ensinamentos, né? Pois é, Márcia, e hoje a gente vai ter novas emoções, né? Emoções aí verdadeiras, né? Que vêm da alma e que vai nos deixar assim bem reflexivos, né? Mas vamos fazer aquele resuminho, né? Que a gente Isso. sempre gosta de fazer. Não sei se vocês estão lembrados, no capítulo anterior foi aquela conversa um tanto quanto forte, desagradável entre os dois amigos ou inimigos desencarnados. Quando ele adentra o quarto da Elisa, que a Elisa é a esposa do Fantini, ele visualiza ali no leito dela o Desidério, que é o Dedé, que foi morto. Até então, a gente sabe que ele foi morto pelo Fantini, um tiro, né, que foi dado. Então, ele está, como é que ele deve estar? Revoltadíssimo, né? Então, eles têm aquela conversa muito desagradável, o Fantini fica muito emocionado, porque não era nada disso que ele queria encontrar, né? E hoje nós vamos continuar essa história, esse confronto ali dos dois, né? Mas na verdade nós tivemos bastante no capítulo anterior, era o diálogo também do Ernesto com a esposa, né? Correto, no início, né? Isso, com Ela a fala, esposa, né? ela fala muitas coisas para ele, né? Ele também fica decepcionado com ele e com a situação, porque ele não esperava. É aquela coisa, ele não sabia que ela estava tendo aquelas impressões dele, né? E que é uma coisa muito Exatamente. fácil de acontecer com a gente, porque o que o outro pensa de nós não sabemos. Cada um é um universo. Então, de acordo ali com os acontecimentos, né, ele se mostra afastado dela, e nesse período que ele se afasta dela, que a gente vai saber por quê hoje, acontece uma porção de coisas. Então, esse companheiro que estava desencarnado, ele vai para junto da Elisa, né? E eles ficam ali naquela casa, os três, e a gente vai hoje entender por que houve essa, Exato. essa união ali dele com ela, né? É, E exatamente isso. Então, tem aquele diálogo todo, né? O Caio e a Vera aplicam uma injeção na Vera, né? Porque a Vera estava naquele debate ali com o isso, Ernesto, e aí ela dorme, né? E o capítulo acaba exatamente quando o Ernesto se prepara para sair do quarto para ir embora, né? E enquanto a Vera apaga lá, né? mas essa questão de dar o remédio para ela se acalmar foi mais uma situação que fez o Caio, né, pensar que ela é realmente louca, desequilibrada, né, tem Isso, algum problema exatamente. mental. E, na verdade, ela está vendo, ela tem uma mediunidade deseducada, então ela está vendo, ela está convivendo ali com o Desidério como nós estamos aqui, né? E isso Exatamente. é bom a gente lembrar também que isso é muito comum no E ambiente espiritual, né? Porque a gente não sabe quem nós estamos acolhendo dentro da nossa casa, não é? no caso ali do Desidério, nós vimos também, né, Thelma, que era um processo de obsessão mesmo, né? Sim, Ele ali, sim. ele ali a dominava, ela falava as coisas influenciada por ele, né? Então ali nós tínhamos um processo de uma simbiose ali, de um processo obsessivo também, né? Mas geralmente os espíritos que vêm para a nossa casa e que ficam Isso, são obsessões, né? E a gente vai ter exatamente. muito campo aí para a gente conversar sobre essas questões. Vamos Exatamente. lá, Então vamos lá. então?
É o 20º capítulo. Está faltando pouquinho para a gente terminar o livro. São 25 capítulos, né? 26, né? 26. 26, né? 26, nós estamos no 20º hoje, a primeira parte, e as emoções agora não param. Elas estão assim no auge da história, né? E nós vamos aprender muito aí com essas dores. Exatamente. Então, Ricardo, obrigada aí por você estar conosco, nos ajudando. Então, o capítulo 20, essa primeira parte, o título dele é Trama Desvendada. E aí já começa terrível, né? Que é o Desidério, esse amigo que o Ernesto acha que assassinou, né, há 20 anos atrás, e ele está ali grudadinho à Vera, a Elisa, a ex-esposa, né, a esposa do Ernesto. Então ele começa falando para o Ernesto: patife, celerado, vociferou o agressor, você não se afastará sem contas, porque a gente recordou que o Ernesto tenta ir embora. Quando ele vê aquela cena com a Elisa, ele quer ir embora. E aí plantou-se à frente de Ernesto e barrando-lhe o passo, quer dizer, impediu a saída do Ernesto do quarto. Você acreditava que era só acabar comigo, hein? Fique sabendo que, intentando privar-me do corpo, não obteve outra coisa senão colocar-me em sua própria casa. Vivo aqui, moro aqui e sua mulher me pertence. Fantine, de sentimento apurado, qual se achava, depois de tantas refregas, quer dizer, implorou. Ele já estava tão machucado, tão doído da conversa que ele tivera com a Elisa, e agora na frente dele aparece o Desidério cobrando esse passado, né? Na verdade, ele escraviza a Elisa, né? É uma obsessão que escraviza, porque justamente é isso que acontece aí, os níveis, né, as gradações das obsessões. Então, no caso dele, por que há essa escravização? Porque ele está com muito ódio, está revoltado, ele quer a vingança, e ele é atraído para junto da Elisa devido ao sentimento que ela tem por ele, né? E a gente vai saber hoje o que ele sente por ela, né? Não é nada do que ela pensa, né? Uhum. Mas se tornou uma união ali de conúbio, porque as intenções dele combinou com o sentimento dela. Dela, exatamente. Então, ele escraviza, como ele escraviza? Pelo pensamento, que é onde os espíritos atuam, pelo pensamento, né? Então, ele vai monitorando ela sem falar como a gente precisa de falar, né? Você faz isso, você... Não, ele vai, através da vontade, ele vai manipulando mesmo, como se fosse um fantoche. Né? E aí nós vimos até no programa passado, pelas definições de Allan Kardec, que nós estamos num processo de subjugação aí, né? Que ele domina perfeitamente a Elisa, e ela fala, e ela da forma como ele quer, né? E a subjugação é o terceiro nível da obsessão grave. Como, exatamente. Né? E a gente, por que fica essa gradação vai, né? Como é que se diz? Atrai esses espíritos, esse nível de obsessão, porque eles estão cultivando esses sentimentos através do pensamento. Quanto mais a gente pensa no mal, né, a gente atrai os espíritos que estão na mesma sintonia. Exatamente, e ela começa a sentir essa raiva pelo Ernesto também, né? Bom, vamos lá? E aí o Ernesto fala: Desidério, estou arrependido, me perdoa. Perdoar? Isso nunca. Estou longe do fim. Vocês me pagarão. Aqui a gente já vê que ele começa a falar no plural aqui, né? Vocês me pagarão, ceitil por ceitil, miseráveis. Vocês ocultam aí na terra o sangue do crime na capa do arrependimento e julgam que conseguem lavá-lo com lágrimas falsas. E aí ele continua zombeteando do Ernesto, né? Ninguém morre. Vocês, bandidos que burlam a justiça do mundo, serão punidos pela justiça divina. E a justiça divina, em meu caso, quer dizer, no caso dele, ele diz que é ele mesmo, sou eu mesmo. Espírito vingador, sim, sou. E quem me contestará esse direito? A superexcitação do desventurado provoca nele mesmo
o corrompido pranto de ódio, e era igualmente chorando que ele continuava atacando o Ernesto, né? Então a gente vê aqui que ele quer vingança, ele está movido por esse móvel, né? A vingança do Ernesto, e ele fala vocês, então nós vamos ver que tem outras pessoas envolvidas. Ele está envolvendo outras pessoas no que ele, porque ele sabe o que aconteceu. O problema aí é que o Ernesto, ele sente uma culpa muito grande, uma responsabilidade muito grande, vê pelas palavras dele, ele pedindo perdão, né? Então, ele tem um outro sentimento. Então, e o espírito que está nesse nível, ele gosta de ver o outro sofrendo. Então, o prazer não é bem um prazer, é uma satisfação ao sentimento que ele tem de vingança, né? Então, ele quer que o outro sofra. Então, esse sofrimento do Ernesto, para ele, é algo que faz bem a ele, né? Exatamente, chega ao objetivo. O outro sofrer. Exatamente. Então, vamos lá, Ricardo, porque aí a gente vai continuar a fala do Desidério, né? Uhum. Então, ele continua falando com o Ernesto, atacando, né? Cretinos delinquentes, perdi a existência, meu lar, minha esposa, minha filha, e vocês esperam de mim um prêmio à crueldade com que me aniquilaram? Então vocês exterminam um homem e exigem que esse homem lhes beije as mãos? Abusam da impunidade com que a terra do sepulcro lhes cobre os atos perversos e ainda reclamam o louvor das vítimas tombadas indefesas? Quer dizer, Ernesto, escutando aquilo tudo, já num desespero, e estava soluçando, chorando muito. E ajoelhou-se de mãos postas diante do vencido de outro tempo, em sinal de humildade. Ah, se soubesse que amargas provações lhe combaliriam a alma, nunca teria empreendido o retorno à casa. Quer dizer, se ele soubesse tudo que ele ia encontrar de cenário que ele já encontrou com a Elisa e agora com Desidério, ele não queria nem voltar para ver essa situação, né? Saberia tolerar as cruciantes saudades da esposa e da filha, acomodando-se a outros climas de luta. Entretanto, em 2 anos de meditação e de estudo, apreendera que cada espírito recebe da vida nas leis de Deus, segundo as próprias obras. Então, aqui a gente já vê uma lição, né? Que por mais que ele quisesse, ele já estava há 2 anos lá, eles estudam, né? Vocês lembram, eles vão fazer aquele curso para poder se preparar para essa visita. Mas, assim, de todo jeito, poderia adiar um pouco mais, mas a gente nós vamos nos encontrar com os nossos atos e as nossas consciências, né? É verdade, que é o nosso maior juiz, né? E por essa culpa, como a gente falou, né? Ele cada dia mais sente, né? Esse envolvimento aí dessa situação que nutre, né? Esse espírito. E ele fala aí que, como é que ele fala? Que se ele soubesse, né? Ele não tinha insistido tanto para voltar, né? Porque ele poderia ter no mundo espiritual mesmo condições de estar revivendo essa saudade, né? Sem sofrer, sem passar por esse sofrimento. Mas a gente vai ver que esse sofrimento todo, ele traz uma certa maturidade espiritual, né? Ele traz uma compreensão muito ampla na questão, aí a gente vai ver mais na frente, não quero dar spoiler, mas na questão do perdão, né? Dessas almas, porque os dois precisam se perdoar. Só vai acontecer a paz íntima se os dois se perdoarem. E o Ernesto se auto-perdoar. Se auto-perdoar, exatamente. Lembrou muito bem. Se ele não se perdoar pelos atos que ele fez, através da ajuda da recuperação do Desidério, da Elisa, se ele não se perdoar, a vida dele também não vai caminhar. Se a gente não praticar esse auto-perdão, nós não conseguimos esquecer as nossas mágoas, as nossas e dos outros, porque a gente tem que chegar a um consenso, né? Aquela coisa assim, eu errei, né? Eu errei, mas daqui para frente vou procurar não agir dessa forma.
Então, e aí a gente vê que é André Luiz falando aí, né? Ele está dizendo, né, que nas leis de Deus, quer dizer, todo mundo, cada espírito recebe da vida nas leis de Deus, segundo as suas próprias obras. Então, é lei por de mais que causa ele e efeito, ficasse, né? por mais que ele ficasse demorando lá no plano espiritual, e uma hora ele ia ter que lidar com essa situação, não ia ter jeito, né? Então, Porque vamos lá. é assim que a gente vive os conflitos, né? Você vai levando aquilo, vai crescendo, aquela bola de neve dentro do nosso íntimo. Um momento você tem que enfrentar aquilo, né? Aí Exatamente. acontece os distúrbios, acontece a depressão, acontece os desequilíbrios em geral. Por quê? Foi gerado por aquela dor que está ali sem a gente resolver. Daí a importância. Nós estamos falando de espíritos desencarnados, mas tudo isso se aplica a nós que estamos aqui Lógico, lógico. encarnados, Somos tá? espíritos do mesmo Exatamente, jeito, do né? mesmo jeito. O importante é nós trazermos essa lição para a nossa vida, porque a gente aprende muito com os espíritos que manifestam na reunião mediúnica, os espíritos que vêm contar as histórias deles para nós. É para quê? Para nós não fazermos igual, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Bom, e aí André Luiz continua contando, né? Certificara-se de que a criatura alguma logra desertar da própria consciência, é o que nós estávamos falando, e que chega invariavelmente para o culpado o dia da expiação e do reajuste. Quer dizer, por mais tempo que eles ficassem lá, não teria jeito. Em um momento, ele teria que se encontrar com a consciência e com aqueles que ele prejudicou, né? À face disso, recorria intimamente ao apoio da prece. Olha a importância aqui de novo da prece, né? Suplicando a Jesus lhe revigorasse os ombros para carregar a cruz que ele mesmo talhara com os próprios erros. À medida que ele se mantinha de joelhos fletidos na areia de entrada, fitando o céu fulgurante de estrela, Desidério continuava atacando. Covarde, levante-se para enfrentar as consequências da sua falta. Somos agora 2 homens nas mesmas condições, sem a máscara do corpo, qual você me quis há mais de 20 anos. Quer dizer, esse crime foi cometido há mais de 20 anos. Onde estão agora sua vaidade, seu sorriso de mentira, sua arma frouxa? Desidério, eu não sabia, fala o Ernesto, pois saiba, canalha matador, que eu estou vivo. Sim, eu sei, e rogo a Deus me perdoe pelo mal que lhe fiz. Então, aqui a gente vê, né, todo esse encontro, e como é difícil, você deve ser para o Ernesto ali encontrar, né, aquele que ele matou, ele acabou com a vida da pessoa aqui, e ele agora vê o erro que ele cometeu, né? Então, de olhar o outro e de se olhar daquilo que ele foi capaz, né? Ver que ele fala, né, que nada fica encoberto, né? No mundo espiritual, a gente, aliás, pela nossa consciência que sai o véu, né, que faz com que a gente veja tudo, mas também pelas leis de Deus, né? A questão dos crimes, muitos crimes que não são, muitas vezes, desvendados, são arquivados, são esquecidos, né? As vítimas e os verdugos não estão livres desse encontro, né? Uma magia menos dia vai haver esse confrontamento. Não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir, como o André Luiz falou, né? Vamos continuar aí, que o Desidério continua falando agora, né? Porque o Ernesto pediu perdão, né? E aí que ele fala lá, ele fala assim, rogo a Deus, me perdoe, né? Ele pede perdão a Deus pelo mal que lhe fiz. E aí o Desidério fala, mas se Deus existe, está do meu lado. Você não pode invocar o nome de Deus para acobertar-se. E aí o Ernesto fala, eu reconheço, mas imploro a você, Desidério. A frase, porém, desfaleceu na garganta que a dor sufocava. Quer dizer, ele queria falar mais, mas não conseguiu. E o Desidério fala, implora o quê? Perdoe-me pelo amor que você tem a Elisa e que Elisa lhe tem. Ignorava que a minha esposa o amasse tanto. Sou um réprobo, bem o sinto. Entretanto, fiz-me criminoso por muito amar a esposa que o céu havia me dado. O frio interlocutor pareceu comover-se
diante daquele testemunho de abnegação e humildade, mas, retornando à dureza em que se caracterizava, falou: por que não escolheu outro processo para remover-me do caminho? Então, ele está aqui questionando, né, o Ernesto. Se você via que eu estava com algum problema, mas por que você não tomou outra atitude? Precisava tirar a minha vida, né, por conta disso. E aí é o que a gente estava vendo aí, né, Thelma, ele pedindo... Muitas pessoas agem dessa forma, muito, né, pensando que a morte, né, matar, vai livrar ele do caminho, né? Então, a gente vê aí que não é por aí, não livra nada. A gente até falou na semana passada, no estudo anterior, sobre essa questão do inimigo, né? Do inimigo desencarnado, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem isso, quando a gente estuda mais vossos inimigos, né? Quando nós desejamos que aquele inimigo esteja morto, nós não sabemos como vai agravar a situação se assim fosse. Por isso que Jesus diz para nós, né, que é para nós perdoarmos enquanto estamos a caminho, né? Porque depois, e quanto mais você pensa no inimigo, mais ele se aproxima de você. É daí que é o ceitil por ceitil, porque se você pensa, você traz através do pensamento, né? Aquele para junto de você. Então, vai ficar, né, ali atrelado um ao outro até haver o perdão. E a gente vê aí, porque quando ele fala assim, né, o frio interlocutor pareceu comover-se diante daquele testemunho. Né? Mas é isso que vai comover ele. Vai chegar um momento, né, vai chegar um momento lá para frente, que é esse entendimento aí do Ernesto que vai tocar a alma do Desidério. Exatamente, né? Porque ele já viu assim, mas ele continua ainda na dureza dele lá, né? Então vamos lá ver o que ele continua falhando, o que ele falando, né? Então ele perguntou, né? Na outra ainda falou, mas por que você não escolheu outro processo para me tirar do caminho, né? Adotando a violência, ele continua falando, nada mais conseguiu senão atirar-me mais intensivamente para os braços de sua mulher, que foi o que Thelma estava falando aí, e que a gente está falando sobre a presença do inimigo, né? E enquanto você viveu nesta casa, após acreditar-me morto, partilhei sua mesa e sua vida. Olha só. Olha só, então, vocês viram que ele, então, a partir de morto, aí mesmo que a presença dele foi constante. Você supunha surpreender-me com os olhos da imaginação na tela do remorso, mas via realmente a mim mesmo, Desidério dos Santos, com os olhos da mente no espelho da consciência. Olha, então ele fez, o Ernesto conseguia perceber essa presença, né? Quando a gente pensa, né? Você sabe que o pensamento leva, né, a gente até aquilo que nós estamos pensando. Então, ele naturalmente pensava e achava, né, que era a memória dele, a lembrança do fato, não era nada, não. Ele estava ali. Presente mesmo, né? Exatamente, né? Hoje chamam-me os amigos sem corpo terrestre de espírito obsessor, é o que nós estávamos falando, né? Que mais posso ser? Sou quem sou, o homem ultrajado, o empreiteiro da minha própria vingança. Aí Ernesto fala para ele, Deus de misericórdia, lamentou-se o Ernesto, eu sou o culpado, o único responsável. E agora é que a gente vê que a trama fica mais complicada um pouquinho. Nesse trecho do diálogo, o amargurado perseguidor desferiu ruidosa gargalhada e refutou. Aqui vamos comentar mais um pouquinho aí, então a gente vê, né, que ele achou que acabando com o Desidério ia afastá-lo do problema, mas não, né? Aí é que começou o problema. Porque aí ele passou a obsediar a esposa, aí é que ele se tornou presente mesmo, né? E toda aquela situação, se a esposa já não gostava dele, já não tinha mais o amor que achava que tinha, a situação piorou e muito, não é? Para o Ernesto, né? Para o Ernesto, com certeza. Vamos lá, Ricardo, então? E aí a gente vai ver que quando ele fala assim, né, que ele fala, o Ernesto, eu sou o único culpado, e o Desidério vai dizer, não, você agora que ele vai começar a esclarecer.
Exatamente. Você fez a ideia e o modelo do crime que me arredou da existência física, mas o verdadeiro homicida, aquele que se valeu da sua maldade para destruir-me, foi outro. Tá vendo? A revelação dele. Tá vendo? Olha, ignoro a razão, mas tenho o destino entre verdugos. Você disparou o tiro contra mim, no intuito de afastar-me de sua esposa. E Amâncio, olha, apareceu aí agora um terceiro envolvido nessa trama aí. E Amâncio, aquele canalha, observando que você errara o alvo, aproveitou a ocasião a fim de eliminar-me e apossar-me da minha esposa. Amigos tenebrosos, companheiros satânicos, quem os reuniu naquela terrível manhã, à feição de dois monstros para liquidarem comigo? Olha só, então apareceu uma terceira pessoa aí que estava junto deles dois e que disse que ele está dizendo que foi o Amâncio que acabou matando. Eram 3 amigos que saíram Exatamente. Para caçar, né? Exatamente. E agora nós vamos ver o André Luiz, né, contando essa história para a gente, né? Então, recolhendo a revelação, não obstante o sofrimento que lhe revolvia as entranhas da alma, Ernesto rememorou o dia funesto em que ele e 2 companheiros se entregaram à busca de codornas. Então, eles foram caçar codornas. Era o Ernesto. Eram 3 amigos. Isso, né? O Ernesto, o Desidério e o Amâncio. Inclusive, o Desidério era amigo de infância, eles cresceram juntos, né? Então, eram 3 companheiros de sempre, estavam sempre juntos nessas caçadas. Interessante aí é que ele fala, né? Você, é como que, nas nossas palavras de hoje, né? Você tramou, né, o crime, né? Mas teve a ideia, mas quem executou foi outra pessoa, foi o Amâncio. Né? Então, a gente vai ver que o Ernesto pensa. Você imagina a surpresa dele, né? E esses anos todos nessa culpa, pensando que ele tinha tirado a vida do outro, e, no entanto, o Dedé, né, o Desidério, sabia da verdade, ele sabe da verdade, mas a culpa que ele sente faz com que ele se torne também, pela intenção, exatamente, responsável pela situação. Porque ele não praticou o crime, mas ele teve a intenção. E diante da lei divina, o que vale é a intenção. Exatamente. Né? E, de todo jeito, nós vamos ver nos detalhes aí agora com o André Luiz, ele teve a intenção e chegou a fazer, né? Mas é que ele não teve lá boa pontaria, mas nós vamos ver aí, né? Vamos lá, vamos continuando. Desidério, então agora é André Luiz contando para a gente como é que foi esse dia dessa caçada, né? Desidério alegre e confiante, Amâncio preocupado com os 2 cães especializados na descoberta e no levantamento das presas, e ele, Fantine, ensimesmado, arquitetando o delito, quer dizer, arquitetando como é que ele ia matar o Desidério. Uhum. Recordou que Amâncio se esmerava em conduzir os cachorros, absolutamente entretido com os possíveis resultados da empresa, né, daquilo que eles iam fazer. Depois de algumas pequenas incursões pela mata, com tiros infrutíferos, quer dizer, atiravam, mas não acertaram nenhum pássaro, Desidério escalara um tronco de árvore velha e cravara-se entre galhos robustos, de espingarda na mira de aves em voo. Amâncio de um lado e ele, Ernesto, de outro, com reduzidas distâncias entre si. Ao ver Desidério sondando atentamente um dos pássaros que planava ainda longe, disparara contra ele e recuara, espavorido, a ocultar-se no mundo verde, quer dizer, na mata, esperando os efeitos do gesto infeliz. Não percebera qualquer grito, mas sim outros tiros, que atribuiu, como era óbvio, a arma de Amâncio em ação de caça. Então, quer dizer, o que a gente percebe aqui, né, que eles estavam lá, Desidério feliz, sobe na árvore para tentar, em busca de um dos pássaros, e aí ele vê que ele está na árvore e ele atira, e sai correndo. Só que ele não vê nada acontecer. Ele não vê o que aconteceu. Não escuta tiro, não vê o corpo cair.
Mas depois ele escutou mais tiros, né? Mas ele achou que era o Amâncio caçando também, normalmente, né? Jamais ia pensar que o Amâncio teria atirado no amigo, né? Pois é. E os dois estavam com as mesmas intenções, né? O Amâncio, talvez ele soubesse da intenção do... Não é falado isso, né? Não, eu eles não conversaram sobre isso. Não. Mas ele foi envolvido, vamos dizer assim, nessa vibração que se formou ali, né? A não ser que realmente ele também... não sabe, a não ser que a Amâncio tenha prestado atenção no tiro do Ernesto, a gente também não sabe, esses detalhes não são falados no capítulo, né? Mas vamos lá. Então, aí, decorridos nada mais do que 2 a 3 minutos, escutaram os brados do companheiro clamando por socorro. Quer dizer, o Amâncio começou a gritar, a chamar o Ernesto, né? Alarmara-se, agoniara-se, todavia arrastou-se quase até o local em que o corpo do Desidério se retorcia no fim. Transtornado, não conseguia mentalizar coisa alguma que não fosse o próprio terror diante do erro cometido, e por isso aceitou com alívio a versão imediata do amigo que anunciava em voz alta. Acidente horrível, quer dizer, foi um acidente. E ele sabia que não era um acidente, não é? Mas ele achou que aquilo ali era uma boa desculpa, então não era aquela suposição ideal para inocentar-se. O parceiro caçador dirigiu-lhe estranho olhar, como quem o responsabilizava sem palavras pela ocorrência, ao mesmo tempo que lhe propiciava mostras de compreensão e simpatia. De chofre lembrou-se de como a chumbada lograra penetrar sob a mandíbula, ganhando a região cerebral, o que lhe causara enorme estranheza. No entanto, as circunstâncias não lhe permitiam quaisquer averiguação. Então, os dois estavam receosos, né, do que tinha feito, né? Os dois tinham responsabilidade. Um olhou para o outro, quem se sentiu mais culpado, aquele responsabilizou ele. Então, ele acolheu a culpa e ficou Exatamente. por isso mesmo. Apesar dele ver que o tiro, como foi no Desidério, foi de uma forma que ele fala de atingir a mandíbula, assim, que tipo assim, se eu atirei, não era dessa não dava para pegar nesse local. Não dava, mas ele fala, vamos deixar por aqui mesmo, porque assim não vamos levantar mais suspeitas sobre nada disso. E ele acolhe o que o Amâncio fala de acidente, não é? E não quer levar o caso adiante para ele poder se livrar disso o mais rápido possível, né? Muito estranho, né? Muito estranho. Então, a gente vê que quem realmente, nesse momento, é revelado para a gente que quem realmente matou, deu o tiro certeiro no Desidério foi Amâncio e não Ernesto. E aí nós vamos saber por que disso depois, mais tarde. Não vai ser agora, no próximo programa nós vamos saber... Porque pela narração aí do André Luiz, o tiro que teve repercussão foi o segundo, porque o primeiro ele não houve tiro, não houve gritos, não, o corpo não caiu inerte. Só no barulho do outro tiro é que houve a queda do corpo, né? E já atingido pela bala naquele local que foi descrito ali, mas foi o segundo tiro. Quem deu o segundo tiro foi o Amâncio. O Amâncio. Então, a gente viu que o Ernesto é culpado? Porque tramou e atirou para matar. Só que ele errou o tiro, só não matou... Ele queria acertar, né? Mas ele errou. Então, as intenções, como a Thelma falou antes, né? O que vale é a intenção, e a intenção era matar. Né? Ele só não teve boa pontaria. Ele não tem culpa, ele tem responsabilidade sobre a situação, né? Exatamente. E aí a lei de causa e efeito age em qualquer dessas circunstâncias. Agora, é interessante, né, que como é que o espírito percebe que ele está contando aí, né, que quem atirou nele foi o Amâncio. O espírito percebendo toda aquela situação ali. Depois ele recobra, né? Apesar de desencarnado, ele consegue depois rever, né? Porque como encarnado ele não teria como saber quem atirou, como é que foi. Mas desencarnado ele conseguiu depois ter a noção.
ou a memória, ou lhe foi mostrado o que realmente aconteceu. Pelos fatos também, pelos fatos que ele foi, vai acontecer, nós vamos saber aí, né? Ele vai ficando revoltado, né? Exatamente. Vamos lá, então, agora, até nosso último slide. Então, aprovara a confusão. Então, o Ernesto viu aquela confusão que foi feita e ele acha ótimo, no sentido assim, bom, vou ficar quieto para não surgir suspeita sobre mim. Então, ele aprova a confusão que o favorecia e como que suavizara a dor da própria consciência ao ver que populares amigos compareciam junto dele em pequenos grupos, admitindo a tese de desastre casual para o calamitoso acontecimento. Então, ele omitira deliberadamente todas as dúvidas suscetíveis de impedi-lo a confissão do próprio delito. E, de alma opressa, recordou-se de que, após o enterro da vítima, desligara-se para sempre de Amâncio, a pretexto de desgosto, e se empenhara com todas as forças de que dispunha a olvidar a esposa e a filha pequenina do assassinado, cujos gritos no dia inesquecível lhe haviam conturbado o coração, convencido qual se achava de que fora ele o réu único. Então, a gente vê aqui ele se afasta do Amâncio, definitivamente, e fica penalizado da filhinha e da esposa, né? Que a gente depois vai saber, a gente vai saber os envolvimentos. Mas ele chega, então, na hora do velório, do enterro, ele vê o desespero da esposa e da filha, que era pequenininha na época, não é? E essa foi a história. Então, ele prefere não mais ter amizade com o Amâncio para que ele não passe a lembrar que o Amâncio vai ser sempre um gatilho para que ele se recorde de tudo isso que aconteceu. De toda a tragédia. De toda a tragédia, ele prefere não se encontrar mais com o Amâncio. Não é? E até mesmo para, de repente, evitar acusações e discussões, né, tudo mais. Lembranças, né? Mas é uma situação que a gente vai ver daqui para frente o porquê dessas coisas, que vai refletir na vida de todos eles, né? Exatamente. As consequências. E aí nós vamos ver isso, porque o próximo episódio, o próximo capítulo, próxima parte desse capítulo, nós vamos ver aí o Desidério falando para ele de todo esse desenrolar dessa vida que seguiu adiante sem que o Ernesto percebesse, não é? Então é isso, nós chegamos então ao fim desta primeira parte do capítulo 20, espero que vocês todos estejam acompanhando e gostando, aproveitando como eu e Thelma estamos, e até o nosso próximo encontro, que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja, Márcia, que nós possamos estar aqui no próximo encontro, com o mesmo entendimento, desejo de aprender com esses companheiros que vêm nos mostrar realmente, né, que a vida continua. Até lá, se Deus quiser.